no Mundial de Fútbol de 1986, Diego Armando Maradona jogando pela sua pátria, Argentina, frente à Inglaterra, fez gol que ficou lembrado como a mão de Deus. Ele fez o gol com a cabeça, mas ajudado com sua mão. Hoje não falaremos sobre essa mão de Deus, sino a verdadeira mão de Deus. Então, entramos em nosso estudo bíblico semanal aqui no Corpo de Joinville, oração, Bíblia e café. A mão de Deus. Sean bem-vindos e bem-vindas, bienvenidos e bienvenidas a novo estudio bíblico semanal, esta panorâmica bíblica muito simples, práctica, mas também com profundidade, para quienes gustan de estudiar a Bíblia y mergulhar nela. Estamos estudiando este período 586, donde Jerusalén fue conquistada, pela sua desobediencia, fue conquistada pelo Império Babilônico. Após o Império Babilônico, foi conquistado pelo Império Medo-Persa. E no ano 538, lembramos que se levanta o rei Ciro e decreta para os judeus podem voltar para Jerusalém e reedificar a cidade e o templo. Ele dá todo o que precisavam, as portas são abertas e grupo de 50.000 judíos aproximadamente, com a liderança de Zorobabel, retorna a Jerusalém. A ideia era reconstruir o templo. Comienza a reconstrução, os inimigos aí estão desanimando, ficou parada por quase 20 anos, porém 515, alguns falam 516, o templo foi reedificado. Não seria igual ao primeiro templo com toda a sua majestuosidade, porém era o templo que estava aí e recomienza a história deste povo e também colocando os alicerces espirituais. Então ficamos aí a semana passada. O que aconteceu depois? Hoje falaremos e analisaremos sobre o segundo grupo que retorna a Jerusalém, da mão de Deus, junto à liderança do escriba e sacerdote Esdras. Aqui começa nossa história, o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. A semana passada estávamos analisando e chegamos até o capítulo 6, onde foi reedificada a construção do templo, a casa do Senhor, e o capítulo 6 termina com a celebração da Páscoa, aí como uma sinal de este recomeço também espiritual, comunhão com seu Deus, com Deus. Vamos para o capítulo 7 do livro de Esdras, porque aqui começa o segundo retorno. Dice, pasadas estas coisas, quando dice assim, pareciera que fuera inmediatamente, porém, passaram mais ou menos 60 anos da reedificação do templo, a dedicação, da celebração da Páscoa, 515 mais ou menos, até 458. A história começa mais ou menos nessa data, 458 antes do Senhor Jesus Cristo. Dice, no reinado de Artaxerxes, rei de Pérsia. Esdras veio da Babilônia. E começa aí. Esdras era filho de sua descendência, até colocá-lo na família ou descendência de Aarón como sumo sacerdote. Então, ele era parte desta linhagem sacerdotal. Dice, verso 6, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E aqui se levanta este homem guiado por Deus. Dice, e como a mão do Senhor, lembre isso, a mão do Senhor, seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido.
Esdras se comunica con un rey, conta historia, y un rey Artaxerxes, que posiblemente no es un nomi, sino que un título de este rey. Un rey accede, abre las puertas para que un segundo grupo va para Jerusalén. Y vamos aquí, en un verso 9, dice así: Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Aí resume a travessia, a viagem que estava iniciando-se. Porque a mão bondosa, novamente a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs, e aqui observe bem, no verso 10, diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A mão de Deus estava com ele, mas Esdras se propuso a aprender a buscar a Deus através das Escrituras. Não é a Bíblia que nós temos, sino parte do que conhecemos como Antigo Testamento, a Torá, a livros proféticos, históricos também. Mas ele era parte da história que conhecemos como Antigo Testamento. Então, ele propôs no seu coração buscar a Deus. E é aí onde Deus, com sua mão bondosa, com sua mão poderosa, levantou a este homem para ser instrumento nas suas mãos e ajudar a seu próprio povo. É interessante ver esta perspectiva, porque quando nos disponemos a ser utilizados por Deus, a buscar sua presença, Deus nos utilizará de forma maravilhosa. Sabe que a mão de Deus foi abrindo caminhos, abrindo portas inimagináveis. É aqui que o rei dá um decreto, dá uma ordem. Novamente, um rei utilizado por Deus. Não era um rei judío, era um rei pagão. Mas na mão de Deus foi instrumento, assim como foi Nabucodonosor em seu tempo, como foi o rei Ciro para decretar o retorno do povo, e agora com este novo rei que abriu as portas. E se você lê del 12 para frente, estamos no capítulo 7, você encontrará a carta e o decreto deste rei, que respondeu favoravelmente, positivamente ao pedido de Esdras para voltar, e dice: pode ir entregando recursos e liberando o povo. En este segundo grupo, é um grupo bem reduzido, a diferencia do primeiro. O primeiro foram aproximadamente 50.000 judíos. En este caso, o segundo grupo foi 5.000 judíos, más o menos, aproximadamente. Mas este segundo grupo vai com uma nova chance, com uma nova visão espiritual, e que a continuação estaremos analisando. Nos versos 27 e 28 mostram o coração deste homem Esdras. Observe, dice: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moviu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque, escute bem, a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. E aí começa esta travessia
dirigida pela mão do Senhor, que iria colocar todo para que esto acontecesse, para que eles voltaran, retornaran a sua tierra como Dios también tinha prometido. Vamos para el capítulo 8. Aquí comienza una lista de nomes de quienes estarían partiendo, retornando, y falamos que serían más o menos, os estudiosos falan que sería como 5.000, diferente a los 50.000 do primer grupo. Comienza a caminada, aqui no verso 15 do capítulo 8 dice: Eu os reuni perto do rio que corre para Ahava, onde ficamos acampados 3 dias. Aqui tem uma preparação espiritual. Primeiro buscaron levitas para fazer um ministério, não conseguían, mas procuraron, y observe lo que dice en un verso 18: y como a mão bondosa de Dios estaba sobre nós, eles nos enviaron un homem sábio dos filhos de Mali, filho de Leví, y ahí encontraron a algunos levitas para os preparativos para llegar y cumplir un ministerio certinho diante do Senhor. Ya fue llamado para un jejum, para jejuar. Estaban haciendo una preparación espiritual, y también entregaron las ofertas y prepararon las ofertas ahí en ese acampamento antes de llegar a Jerusalén. Fueron organizados, se organizaron en ese periodo. Y vamos para el verso 31 do capítulo 8. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E novamente, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Llegamos a Jerusalén y descansamos 3 días. Aquí nuevamente, amado de Dios, proveyendo, protegiendo para que se cumpliese sus planos. De esa forma llegan a Jerusalén este segundo grupo que retorna de Babilonia, o agora do Império Medo-Persa, junto con Esdras, y amado do Señor en todo momento, proveyendo, abriendo puertas, protegiendo, cuidando, dirigiendo, y ahí estaba amado de Dios. Cuando llegan a Jerusalén fueron bien recibidos, les dan noticias del decreto del rey, todo mundo contento, porém comienzan los problemas. Entonces, vamos para el capítulo 9 y 10, que ya vamos a estar finalizando con este problema y qué aconteció en este caso. Dice: acabadas estas cosas, algunos dos chefes vieron falar conmigo, con Esdras, diciendo: o povo de Israel, os sacerdotes y os levitas no se separaron dos povos de otras tierras y das suas abominações. Esto es, dos cananeos, dos heteos, dos fariseus, dos jebuseos, dos amonitas, dos moabitas, dos egipcios y dos amorreos. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas tierras. Dice: os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer este pecado. Lembra cuando vamos para la historia atrás do povo, y cuando Dios dice: no faça alianza, no extermine todo este tiempo de Josué para el frente a tierra prometida, conquista. No se casen, no se mixturen. Ellos constantemente desobedecieron. Fueron a dar a Babilonia, exiliados por causa de eso. Jerusalén, Judá, fue conquistada. Israel, 722, fue conquistada por la su desobediencia, por este sincretismo, esta mixtura. Y ahora que este primer grupo retornó a Jerusalén, nuevamente
desobedecieron a las órdenes de Dios, fueron teimosos, rebeldes. Y ahí, ahí tenemos una reacción, Esdras. Dice, quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas, o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, dice, e me sentei perplexo. Entonces se reunieron en volta de mí todos os que tremían diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos que tinham voltado do cautiverio. Porém, eu permaneci sentado perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse. E aqui começa a orar Esdras, este sacerdote, este escriba, este homem de Deus que procurou a comunhão com Deus, a direção de Deus através da sua palavra, e agora vê esta cena, conhece esta nova rebeldia de seu povo. E aí começa a oração. E eu convido você, aí em casa, ou no lugar onde você esteja, que leia a oração, porque é muito bonita, é uma oração também de arrependimento, do versículo 6 até o versículo 15. O que aconteceu depois desta oração? Vamos ao capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, postrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. Ele estava orando. E o povo chorava amargamente. Então, dice, Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elón, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras que pertenecem aos povos desta terra. Aqui ele confiesa, arrependido. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Pecamos, desobedecimos, mas conhecemos a misericórdia do Senhor. Nos arrependimos e assumimos as consequências. O que aconteceu de aqui para frente, no verso 3, está a decisão. Nós temos transgredido, aí está o arrependimento. Verso 3 diz: façamos agora uma aliança com nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho de meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento de nosso Deus. O que acontece agora? Ele se arrepende, diz: pecamos, mas há esperança. Nos arrepentimos e vamos a cortar esto. Vamos a despedir, vamos a enviar embora as mulheres e os filhos, producto, resultado de este casamento. E assim como acontece. Poucos estaban rejeitando de esta decisión, mas a mayoría, en un proceso de 2 meses pelo menos, mandaron embora a estas mulheres e a seus filhos. E aqui uno pode dizer como é que pode acontecer isso, mas foi parte da assumir sua responsabilidade diante de Deus. Primeiro Deus, depois todo lo demás. En nosso contexto podría ser visto como algo bien radical. Era radical, mas era una forma de decir: pecamos, assumimos nossa responsabilidade, somos o povo de Deus, já tínhamos passado muita coisa por desobedecer. Lembra o rei Salomão?
a esas mujeres que ele permitió o paganismo, a idolatría, y eso fez con que las consecuencias fueran terribles para el pueblo de Dios. Se dividió este pueblo formando Israel y Judá. Israel desobedeció también, no escuchó a voz de Dios, también tuvieron que asumir, no se arrepintieron, no escucharon, más sufrieron las consecuencias. Judá también aconteció a misma cosa, fueron a dar a Babilonia por 70 años y ahora voltando nuevamente estaban ahí, entonces tenían que hacer algo para no solamente llorar, dice, estaban llorando amargamente, sino también decir, Señor, nos entendemos esto y queremos solucionar, resolver lo que acontece. Entonces, quiero dejar con você aqueles que están mergulhando na palavra do Senhor en esta caminada panorámica bíblica. Esdras, capítulo 7, 8, 9 y 10, apenas 4 capítulos. Y você busque ahí, procure, marque también cuando dice amado de Dios. Você se ficou atento, muchas veces está esta frase, amado do Señor. Antes de concluir, o pecado es serio, trae consecuencias para nuestra vida y también tenemos que decidir de forma radical de dejar de hacer aquellas cosas que atormentan también a nuestra vida espiritual. Eles hicieron de esa forma. Dios nos mostrará un camino para dejar de hacer aquello que no es correcto, oír a voz de Dios, obedecer, mas también precisamos de ese socorro maravilloso de Dios, ese perdón infinito, sin límites, mas también su gracia para ser transformados por medio do Espíritu Santo, a regeneración pelo Espíritu Santo, mas también a palabra do Señor. Como Esdras propôs no seu corazón buscar a Dios a través das Escrituras. Nós también tenemos esta misma chance y ser utilizados como Esdras para guiar o povo de Dios, para guiar tua familia, para guiar a propia vida. Y por último, lembrar de esta maravillosa mão de Dios. No es a mão de Dios que falou Diego Armando Maradona, es a verdadeira mão de Dios. Cuando Dios está en un control, Ele va a abrir puertas, Ele va a proteger, proveer, direccionar, guiar todo. Ele sabe cómo hacer las cosas. Entonces, que nuestra vida también esté guiada pela mão bondosa, poderosa do Señor. Será até a próxima semana, si Dios quiser, y continúe leyendo la Biblia y buscando a Dios en oración. Que Dios te abençoe, que Dios te bendiga.